Vamos lá então, pessoal, para a aula de hoje, a aula de revisão de conteúdo. Tá? Na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão do conteúdo que a gente vem trabalhando, tá? Que é de análise combinatória. Então hoje aqui eu trouxe algumas questões que a gente vai trabalhar, questões agora, onde a gente vai ter que identificar qual é o método que a gente vai utilizar para calcular. Isso seria, a gente vai utilizar o princípio multiplicativo, a gente vai utilizar os princípios de arranjo, a gente vai utilizar os princípios de combinação. Então nessa aula de hoje a gente sela todos esses conceitos que a gente vem vendo durante as nossas aulas anteriores, né? Já aproveitando, pessoal, para avisar vocês que a partir de segunda-feira, a partir de amanhã, de sexta-feira, estará disponível para vocês, do dia 3 ao dia 9, a atividade referente às aulas de apoio, tá? Então não deixem de responder, de extrema importância que vocês façam essa atividade, tá? Porque na quinta-feira encerra o prazo. Quinta-feira, às 8 horas da manhã, finaliza o prazo. Na sexta-feira, dia 10, a gente tem que estar com as notas fechadas para encaminhar para a escola de vocês. E na quinta-feira, a gente, nas lives, né, que a gente vai fazer da quinta-feira. Quinta-feira, às 8 horas da manhã, encerra o prazo para entrega da atividade. Na próxima aula, a gente faz a correção dessas atividades, para a gente poder finalizando aí as nossas aulas de apoio. Ok? Então vamos lá para nossa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar aí no chat que eu estou analisando o chat de vocês. Então na aula de hoje a gente vai fazer a revisão do conteúdo de vocês referente à análise combinatória. Eu trouxe aqui 5 ou 6 questões, tá, envolvendo análise combinatória. A primeira questão diz o seguinte: de quantas maneiras uma família de 5 pessoas pode se sentar em um banco com 5 lugares para tirar uma foto? Então a gente deve analisar, quando a gente fala de análise combinatória, né, de cursos de contagem, a gente tem que sempre se preocupar na ordem que a gente vai colocar esses elementos. Se a ordem é importante ou a ordem não é importante, tá? A gente sempre tem que ter isso em mente, sabendo se essa ordem for ou não importante. Neste caso aqui, a gente tem a primeira situação, né? Quantas maneiras uma família de 5 pessoas pode se sentar em um banco de 5 lugares para tirar uma foto? Primeira situação. A ordem que essas pessoas vão se sentar é importante ou não? Faz diferença? Muda conforme eu troco alguma pessoa de lugar? Eu estou gerando uma nova possibilidade de ordem, de agrupamento, de combinação ou não? Ou continua a mesma pessoa? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que cuidar. Tá? Então, vamos aqui para o material de vocês para ficar mais fácil de compreender. Digamos aqui que nós temos as 5 pessoas, né? O pai. A gente tem aqui a mãe. Temos o filho. Temos a filha. Tá? E nesse caso aqui a gente tem o avô. Temos o avô aqui. São as 5 pessoas que a gente tem nessa família. Se a gente organizar eles nessa ordem que eles estão aqui, o pai, a mãe, o filho, a filha e o avô, isso é uma maneira dele se sentar. Agora, se o avô troca de lugar com o pai e senta na primeira posição, eu estou gerando uma nova combinação ou não? Eu estou gerando uma nova combinação. Antes começava com o pai, agora começa com o avô. Então, nesses tipos de situação, a ordem é importante. A ordem que organiza essas pessoas, né? Imaginem uma palavra, né, com 5 letras diferentes. Quantas maneiras a gente consegue fazer essa troca de local, trocar essas letras de lugar e gerar uma nova combinação de letras, né? Nesse caso, a gente tem pessoas, né? E cada pessoa é diferente entre si. Então, a gente troca um elemento de ordem, a gente está gerando uma nova combinação. Então, no caso dessa primeira situação, a ordem importa. Então aqui a ordem é importante. A ordem sendo importante, a gente pode utilizar o princípio multiplicativo, onde a gente tem um banco
com os 5 lugares. A gente tem esse banco, né? Esse banco tem 5 lugares. E a gente vai analisar para o primeiro local. Quantas pessoas podem sentar? Pode se sentar qualquer uma das 5 pessoas, correto? Eu tenho 5 pessoas. Então qualquer uma dessas 5 podem se sentar no primeiro local. Uma se sentou nesse primeiro espaço, quantas podem sentar no segundo espaço? Podem se sentar 4. E no terceiro espaço, pode se sentar 3, né? Sendo que eu tenho 2 que já estão sentadas aqui. Então elas não podem sentar aqui e aqui ao mesmo tempo. Então uma tem seu local. Então aqui no segundo podem 2 e no último lugar vai sobrar apenas 1. Tá? Esse tipo de situação tem o princípio também de fatorial de um número. Né? Quando a gente tem elementos diferentes e todos esses elementos vão participar da ação. Né? Então eu tenho 5 elementos e esses 5 elementos estão ativamente na ação. Não é, por exemplo, ali eu tenho 7 pessoas e um banco de 5 lugares. Então 2 pessoas não vão sentar. Então eu não consigo utilizar o princípio de fatorial. Mas quando eu tenho 5 pessoas, e essas 5 pessoas, 5 elementos que eu tenho vão participar ativamente, eu posso simplesmente utilizar fatorial de um número. Né? Ou seria aqui no caso 5 fatorial. Né? 5 fatorial, ou 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, é 120. Né? Então eu tenho aqui que essa família pode se sentar de 120 maneiras diferentes nesse banco. Né? Então ele pergunta de quantas maneiras essas 5 pessoas conseguem se sentar nesse banco para tirar uma foto. Né? Então vão ter 120 fotos que eles vão estar em ordens diferentes. E é o máximo de situação envolvendo aqui. Uma outra questão aqui. Uma prova tem 10 questões do tipo teste. Cada uma valendo 1 ponto se estiver certa ou 0 pontos se estiver errada. Então não tem meio ponto nesse tipo de situação. De quantos modos é possível tirar nota 7 nessa prova? Ele quer saber de quantas notas é possível tirar nota 7 nessa prova. Então, nesse caso aqui, a gente tem o seguinte. Eu tenho que acertar 7 questões e errar 3. Correto? Então, nesse caso aqui, digamos que eu tenho aqui em ordem, né? Eu vou colocar, vou acertar as 7 primeiras. E vou errar as 3 últimas. Tá? Então aqui eu estou querendo tirar nota 7 nessas questões. Tá? Nesse tipo de atividade avaliativa. Né? Se tiver certo, vale 1 ponto. Se tiver errado, não vale nenhum ponto. Tá? Então não tem meio certo, não dá para tirar meio ponto em alguma questão aqui. E ele pergunta, de quantos modos é possível tirar 7 nessa prova? Então para mim tirar 7, eu tenho que acertar 7 questões e errar 3. Eu quero saber de quantas maneiras eu posso fazer isso diferente. Né? Eu posso tirar esse 7 de quantas maneiras diferentes. De certa maneira ele está perguntando de quantas maneiras diferentes eu consigo trocar essas letras de ordem sem repetir a combinação. Tá? Lembrando que nos casos de eu trocar os As de lugar aqui, mesmo eu trocando esses A de lugar, trocando eles de lugar, a combinação é a mesma, né? Porque os elementos são iguais. Então eu tenho que tirar essas repetições, eu tenho que eliminar essas repetições, correto? Eu não posso deixar contar 2 vezes, né? Aqui, toda vez que eu trocar esse Z de lugar, coloquei esse E aqui e troquei esse de lugar, mesmo que eu troquei eles de ordem, né? Eu gerei uma nova combinação, só que essa combinação ainda é a mesma, porque os elementos são iguais. Então eu tenho que desconsiderar todas as letras iguais. Então aqui as repetições que vão haver toda vez que eu trocar letras iguais. Então como é que eu vou calcular isso? Eu tenho 10 questões. Né? Então isso aqui seria uma palavra onde eu tenho 10 letras. Então eu vou ter aqui 10 fatorial. Seria permutação caso essas letras fossem únicas. Se fossem letras diferentes, né, não fossem letras iguais, eu teria 10 fatorial, seria as combinações aqui que eu teria possível trocando as letras. Mas como eu tenho letras repetidas, eu tenho que desconsiderar todas essas repetições. Então como é que eu faço essa desconsideração? Né? Como é que eu desconsidero toda vez que eu estiver trocando letras iguais de posição?
Então, toda vez que eu estou trocando letras iguais, eu preciso dividir pelo fatorial de acordo com o número de letras iguais. Então, quantas letras iguais eu tenho aqui? Eu tenho 7 As, seriam as 7 questões que eu vou acertar. E tenho também os 3 Zs, que seriam as 3 questões que eu tenho que errar para tirar a nota 7. Né? Então, aqui eu tenho 10 questões do tipo teste. Para me tirar 7, eu tenho que acertar 7 e errar 3. Para me tirar 7. Se eu acertar 8, eu vou tirar 8. Ele quer saber de quantos modos é possível tirar 7. Então eu tenho que acertar 7 e errar 3. Né? Ele quer saber de quantas ordens diferentes. Então, se eu tivesse 10 letras, né? Essas 10 letras fossem letras diferentes, seriam simplesmente 10 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que é o 10 fatorial. Mas nesse caso eu tenho letras repetidas. E se eu trocar elas de ordem, eu não estou gerando uma combinação nova, mesmo eu trocando elas de ordem, porque são as mesmas letras. Então eu tenho que tirar essas repetições. Para isso eu tenho que dividir pelo número de repetições de acordo com as letras que aparecem. Então eu tenho 7 As, nesse caso 7 questões que eu vou acertar. Então essas 7 questões eu acerto, elas estão fazendo a mesma ação, então eu tenho que desconsiderar elas. E as 3 questões que eu vou errar, né? Porque quando eu trocar, por exemplo aqui, errei a primeira, a sétima, a oitava, a nona, a oitava, a nona e a décima, né? Que são as 3 últimas aqui. Errei a oitava, a nona e a décima. Se eu inverter a ordem, né? Errar a nona, a décima e a oitava, são as mesmas combinações que eu estou errando. Então eu tenho que eliminar a ordem que esses elementos estão se repetindo, né? Toda vez que eu trocar esses Zs de local, mesmo que eu tenha trocado eles, eu não estou gerando uma combinação nova, pois são letras iguais. Então tem que desconsiderar. E essa desconsideração a gente faz fazendo essa divisão aqui, né? 7 letra A, que são 7 questões que eu vou acertar, 3 questões que eu vou errar. Então seria 10, divisão de fatorial, né? Abre o valor de cima até o maior valor do de baixo. Então tem aqui 7 fatorial vezes 3 fatorial. Aqui eu simplifico 7 fatorial com 7 fatorial. E aqui eu vou ter 10 vezes 9 vezes 8 dividido por 3 vezes 2 vezes 1. 10 vezes 9 é 90, 9 vezes 8 é 72, daria 720. 3 vezes 2 é 6, né? Então 72 dividido por 6, isso daria 12. Então daria aqui um total de 120 maneiras diferentes. É legal? Então, novamente, quando a gente está trabalhando com análise combinatória, a gente tem que cuidar na situação dos elementos. A ordem que eles aparecem faz diferença ou não? Faz diferença. Então, se eu trocar alguns elementos de ordem aqui, eu estou gerando novas combinações ou não? Tá? Se eu trocar elementos que sejam diferentes, né, eu gero novas combinações. Elementos iguais, eu preciso desconsiderá-los. Tá? Então, no caso da questão anterior aqui, onde eu tinha os 5 familiares, os 5 elementos eram diferentes. Né? Então, 5 elementos diferentes, eu utilizo apenas o 5 fatorial, porque os elementos que eu tenho ali são diferentes. Então, são 5 elementos diferentes. Nesse caso aqui, eu tenho elementos repetidos. Nesse caso aqui, eu tenho elementos que não são diferentes, tem elementos iguais no meio. Então, eu tenho que desconsiderá-los. Vejam, eu tinha 10 questões, então se eles fossem 10 elementos diferentes, seria simplesmente 10 fatorial. Mas eles não têm. Dentro desses elementos, tem elementos iguais. Então, tem que desconsiderá-los toda vez que for ocorrer essa permutação. Então, quantas maneiras diferentes eu consigo tirar 7 em uma prova que tem 10 questões? 120 maneiras. Existem 120 provas que eu posso responder de maneiras diferentes e que eu vou tirar 7. A partir da 121, na posição 121, eu já estou gerando combinações que já ocorreram anteriormente. Tá? Já estou utilizando ordens, né? Acertando questões ali em ordens que já ocorreram anteriormente. Beleza? Próxima questão aqui. A terceira questão envolvendo aqui análise combinatória. Um clube tem 30 membros e a diretoria é formada por um presidente, um vice-presidente, um secretário e um tesoureiro. Se uma pessoa pode ocupar apenas um desses cargos, de quantas maneiras é possível formar
uma diretoria. Pessoal, esse tipo de situação, o que a gente vai analisar? A gente tem uma diretoria que vai ser ocupada por essa diretoria, né? Um presidente, um vice-presidente, um secretário e um tesoureiro. Então essas são as ordens. Se uma pessoa pode ocupar apenas um desse cargo, o que a gente vai analisar primeiro? A ordem que eu escolho essas pessoas, esses 30 membros do clube. Faz diferença ou não? O primeiro passo, a gente tem que ver se a ordem é importante ou não. Tá? É o primeiro passo a ser identificado. Então vamos analisar. Se eu tiver João sendo diretor e Maria vice, e uma outra situação, eu ter a Maria diretora e o João o vice, eu estou gerando combinações de diretoria nova ou são a mesma diretoria? Apesar de serem as mesmas pessoas, a função que eles vão exercer é diferente. Ou seja, em uma situação, quem manda é o João. Na outra situação, quem manda, né, quem comanda é a Maria. Então, mesmo sendo as mesmas pessoas participando, né, então na primeira situação o João comanda, a Maria ali auxilia. Na outra situação, a Maria comanda e o João auxilia. Então, mesmo sendo as duas mesmas pessoas, eles estão em funções diferentes. Então, a ordem que eu escolho eles, a ordem que eles são eleitos, né, para ocupar essa diretoria, é importante. Tá? Então, nesse caso, o primeiro tópico aqui, a gente já conseguiu sanar. A ordem importa. É a primeira situação. Tá? A primeira situação, você caiu aqui com a situação dessas de análise combinatória, você tem que analisar. A ordem importa ou não? Já comprovamos aqui que a ordem é importante. Agora a gente vai analisar, dentro desses elementos aí que eu tenho, com a ordem sendo importante, tem elementos repetidos ou não? Existem elementos repetidos ou não que eu tenho que desconsiderar? Não, porque eu estou falando de um clube de 30 membros. E não tem membros iguais, não existem pessoas iguais dentro desse clube. Cada pessoa é uma diferente da outra. Então, não há elementos repetidos. Né? Então, não há de haver, com H, repetição. Então, não há repetição. Nesses casos, então, a ordem é importante e não tem elementos repetidos. Né? Não havendo elementos repetidos, a gente pode trabalhar com o princípio da multiplicação. É o mesmo princípio que a gente viu nessa primeira aqui. Ó. Eram 5 pessoas. A ordem que eles vão se sentar é importante? Sim, a ordem é importante. Tem elementos repetidos? Não, são pessoas. Pessoas são únicas, não tem pessoas iguais. Então, não há elementos repetidos. Eu vou analisar da seguinte maneira. Então, um tem que ser o diretor, um vai ter que ser o vice, um vai ser o secretário e o outro vai ser o tesoureiro. Quantas pessoas podem assumir o cargo de diretor? 30 pessoas. Qualquer um dos 30 aqui pode ser eleito o cargo de diretor. Eu sei que uma pessoa pode ocupar apenas um desses cargos. Sendo eleito um diretor, quantos deles podem ser vice? 29, porque um tem que ser o diretor. Agora, um sendo diretor, o outro vice, quantos podem ser secretário? 28. Sendo aqui 28, um sendo diretor, um vice, um secretário, quantos podem ser tesoureiro? Qualquer um dos 27 restantes. Então, de quantas maneiras é possível formar essa diretoria? 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27, que vai ser igual a 657.720 combinação. Tá legal? Ou a gente pode utilizar o princípio de arranjo. De 30 pessoas, eu tenho que escolher 4. E a fórmula me diz que seria 30 fatorial dividido por 30 menos 4 fatorial. Isso aqui seria 30 fatorial. 30 menos 4 é 26 fatorial. Divisão de fatorial, abre de cima até o maior valor do de baixo. Vai ser 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27 vezes 26 fatorial dividido por 26 fatorial. Simplifica eles, o que a gente vai ter? 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27
é o mesmo que a gente fez aqui, ó. Vai dar o mesmo resultado. 657.720 maneiras diferentes. Então existem essas duas maneiras de se calcular, tá? Aconselho vocês a utilizar a mais simples, né? Não tem por que você ter que estar lembrando de fórmulas, sendo que você pode utilizar o princípio multiplicativo. Lembrando que o princípio multiplicativo, só como a gente já conversou no início da aula, ele só pode ser utilizado quando a ordem dos elementos for importante. Se a ordem que esses elementos aparecer não importa, você tem que utilizar a fórmula de combinação. Tá legal? Você não pode utilizar o princípio multiplicativo. Então, por isso que a gente tem que o primeiro passo, quando a gente se depara com essas questões, é identificar se a ordem importa ou não. A ordem importa? É importante a ordem? Eu posso utilizar o princípio multiplicativo ou a fórmula de arranjo. A ordem não importa? Eu vou utilizar a fórmula de combinação. Legal? Lembrando que a gente tem que cuidar aqui também caso tenha elementos repetidos, né? A ordem é importante? É. Tem elementos repetidos que eu tenho que desconsiderar? Não. Então eu vou calcular utilizando o princípio multiplicativo. Há elementos repetidos, eu tenho que desconsiderar eles. Então é o total de possibilidades dividido, né, em fatorial, né? Então aqui nesse caso seria 30 fatorial dividido pelos números de elementos repetidos que a gente tem. Então é uma coisa, cuidado com isso, né? Tem que dividir pelas repetições que há. Quarta questão aqui. Quantas equipes diferentes de vôlei podemos escalar tendo à disposição 10 meninas que jogam em qualquer posição? Então vamos supor aqui o primeiro ponto. A ordem importa ou não importa? A ordem que eu escolho essas pessoas importa ou não importa? 10 meninas que jogam em qualquer posição. Então, independente se ela vai jogar de ala, vai jogar de rede, vai jogar de defesa, de líbero, não importa onde ela vai jogar. Ela joga em qualquer posição. Então, se eu escolher Ana, Maria, Joana, Joaquina, Gabriela e Manuela, né? Escolhi essas 6 jogadoras, né? Que são 6 pessoas que vão jogar. Em um outro momento, eu escolho essas mesmas 6, só que troco de ordem, não vai fazer diferença. São as mesmas 6 que vão jogar. Elas vão jogar em qualquer posição, né? Então, é esse tipo de análise que a gente tem que fazer. Como ela joga em qualquer posição, não faz diferença. Agora, se eu tivesse aqui que joguem no ataque, né, ou joguem de rede, joguem de líbero, eu tivesse o número de pessoas que jogam naquela posição, aí sim eu estou trabalhando com questões, eu tenho que tomar cuidado com isso, tá? Se eu tivesse especificando a ação que essas meninas vão fazer, né, então eu tenho 6 meninas para jogar e cada uma vai fazer uma ação diferente. Opa, a ordem que eu escolho elas é importante. Elas vão fazer ações diferentes. Nesse caso aqui, elas só vão jogar. As 6 meninas vão jogar. Então não importa a ordem, a ação que elas vão fazer é a mesma, que é jogar vôlei. Agora, se uma fosse ficar na defesa, uma fosse ser a líbero, outra ia ser rede, outra ia ser ataque. Opa, a ordem que eu escolho elas é importante, porque a ação que elas vão fazer é diferente. Elas serão diferenciadas pela ação. Nesse caso, não. As 6 vão jogar, então não importa a ordem que eu vou escolher elas. São as mesmas 6 que vão jogar. Beleza? Então a ordem nesse caso não importa. Então a ordem não importando, eu sei que é uma combinação. Nesse caso eu não preciso mais pensar em nada. Se tem pessoas repetidas, se tem elementos repetidos, não. Eu só tenho que lembrar da fórmula da combinação. A fórmula da combinação me diz o quê? A combinação de n elementos, eu tenho que escolher p, vai ser dado por n fatorial, dividido por p fatorial, n menos p fatorial. Essa é a fórmula da combinação. É o número total de possibilidades, dividido por quantas pessoas eu tenho que escolher, fatorial, vezes o número total menos o número de pessoas que eu tenho que escolher. Nesse caso aqui, então é a combinação de 10 elementos. Quantas eu tenho que escolher? Eu tenho que escolher 6 pessoas, né? Que são 6 que vão jogar. Então eu vou ter 10 fatorial dividido por 6 fatorial. 10 menos 6 fatorial. Então a gente vai ter aqui 10 fatorial dividido por 6 fatorial vezes 4 fatorial.
Divisão de fatorial, abre o valor de cima até o maior valor do de baixo. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, dividido por 6 fatorial vezes 4 fatorial. Simplifica eles aqui, a gente vai ter 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, simplificando aqui, 5 divide por 2, 10 divide por 2 dá 5, 9 divide por 3 dá 3, 8 divide por 4 dá 2, 7 divide por 1 dá 7. 5 vezes 3, 15, vezes 2 é 30, vezes 7 é 21. 210 possibilidades. Então aqui chegamos a um total de 210 combinações diferentes. Lembrando que nesse caso a ordem não é importante. Então é muito importante, pessoal, é crucial. Quando você está trabalhando com questões que envolvam análise combinatória, você tem que saber identificar se a ordem importa ou a ordem não importa. Pois é ela que vai definir a maneira como você vai calcular. Você tem que eliminar repetições ou não. A última questão aqui. Uma associação tem uma diretoria formada por 10 pessoas, sendo que são 6 homens e 4 mulheres. De quantas maneiras podemos formar uma comissão dessa diretoria que tenham 3 homens e 2 mulheres? Tá? Primeiro passo. Eu tenho 6 homens e 4 mulheres. Tá? Então, desses 6 homens eu tenho que escolher 3. Dessas 4 mulheres tem que escolher 2. Primeiro passo, vamos identificar se a ordem é importante. Digamos que eu vou escolher a Maria e a Joana para participar dessa diretoria, né? Dessa comissão. Eu vou escolher a Maria e a Joana. Em um outro momento eu troco a ordem. Em uma outra situação aqui, né? Então na primeira situação eu escolhi Maria e Joana. Na segunda situação eu vou escolher Joana e Maria. Faz diferença escolher a ordem que eu escolho elas? Não. Porque eles não estão especificando a ação que elas vão fazer. Tá? Só estão dizendo que elas vão participar da comissão. Então imagina a situação. Quem é que está participando da comissão? A Maria e a Joana. Quem está participando dessa comissão? A Joana e a Maria. É as mesmas duas que estão participando dessa comissão. Então não faz diferença a ordem que eu escolho. Lembrando, se tivesse ali, uma vai ocupar a diretoria e a outra vai ser vice-diretora. Aí sim. Aí faz diferença porque uma hora vai ser a Maria que vai comandar, outra hora é a Joana que vai comandar. Aí faz diferença porque a ação que elas vão exercer está separando elas, né? A ação que elas estão envolvendo, que elas vão desenvolver, está tornando elas únicas. Nesse caso, elas vão fazer a mesma ação. Então são as mesmas duas. Sempre o que eu gosto de fazer, a comparação que eu gosto de fazer é com uma viagem, né? Quem que vai viajar? Vai viajar a Maria e a Joana. Quem que vai viajar? É a Joana e a Maria. A ordem que elas vão viajar não faz diferença, é as duas que vão viajar. A ordem que eu escolho elas para ir viajar não faz diferença, porque são as duas que vão entrar no avião e vão sair para viajar. Então não faz diferença. Agora sim, se eu escolher uma vai de primeira classe de avião e a outra vai de ônibus. Opa! A ação que elas estão fazendo está diferenciando elas. Então a ordem que eu escolho é diferente. Nesse caso, elas simplesmente vão acompanhar, elas vão formar a comissão dessa diretoria. O que elas vão fazer? Não especificou. Então não interessa a ordem que eu escolho elas. Não faz diferença. Então nesse caso aqui, a ordem não é importante. Pessoal, o que eu gosto de ressaltar, tá? Não existe uma fórmula secreta, faz a leitura desse tipo, desse enunciado, que você vai saber se é ou não, tá? Você tem que interpretar. Vai variar de enunciado para enunciado, a ordem que está colocada as informações. Você tem que interpretar esse enunciado para você saber se a ordem importa ou não, tá? Não tem uma regrinha que você segue para classificar se a ordem importa ou não. Isso é interpretação. Se tiver, que nem aqui no caso da gente acrescentar só a informação do que elas vão fazer nessa comissão, já transforma isso numa ordem importante, já transforma isso em um arranjo e não em uma combinação. Eu não especifiquei a ordem, combinação. Especifiquei a ordem, o que elas vão fazer, né? A ação que elas vão fazer, já é um arranjo.
Então, não tem uma regrinha, não tem um passo que você tem que seguir nessa interpretação para classificar se a ordem importa ou não. Você tem que ler, tem que se pôr na situação e analisar. Faz diferença ou não a ordem que escolho? Vai depender de enunciado para enunciado. É interpretação textual, tá? E isso aqui você tem que praticar para você ficar craque nisso, tá? Se você não praticar, você possivelmente não consegue identificar, tá? E se você não tem um passo a passo, uma receita de bolo que você vai fazer para classificar se a ordem é importante ou não. É você praticando, você lendo, você se colocando na situação que você vai adquirindo meios, né? Cada um tem o seu jeito de identificar essa interpretação, beleza? Então tomem cuidado com isso. Então a ordem não sendo importante é uma combinação. Se n elemento tem que escolher p, é n fatorial dividido por p fatorial, n menos p fatorial. Beleza? Reforçando só aqui a questão da fórmula, né? Porque aqui também na combinação não tem outro meio, você tem que utilizar a fórmula. Vamos lá então para o cálculo. Então nesse caso, olha, eu tenho um conjunto de homens, eu tenho que escolher um subconjunto dentro desse conjunto. E eu tenho um conjunto de mulheres, eu tenho que escolher um subconjunto dentro desse subconjunto. Como é que eu faço esse tipo de cálculo? Primeiramente, eu vou calcular a combinação de cada um deles. No final, a gente multiplica. Ou seja, eu tenho uma combinação de 6 homens, tem que escolher 3. Opa. Aqui. 6 homens, tem que escolher 3. Vai ser 6 fatorial, dividido por 3 fatorial. 6 menos 3 fatorial. Então vai ser 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 3 fatorial. Divisão de fatorial, abre o valor de cima até o menor valor do de baixo. Então 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 3 fatorial. Simplifica eles. 6 vezes 5 é 30, vezes 4 é 120. Dividido por 3 vezes 2, que é 6. Isso vai ser igual a 20. Corta aqui, corta aqui, né? 12 dividido por 6 é 2, né? Com esse zero ali, dá 20. Agora eu vou para a combinação das mulheres, né? Calculamos aqui a combinação dos homens, vamos calcular aqui a combinação das mulheres. Combinação de 4 mulheres, eu tenho que escolher 2. Então são 4 fatorial dividido por 2 fatorial, 4 menos 2 fatorial. Então isso aqui vai ser igual a 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Divisão de fatorial, abre o valor de cima até o maior valor do de baixo. Simplifica eles, 4 vezes 3 é 12, 2 fatorial é 2, 12 dividido por 2 é 6. Agora você vai fazer a multiplicação. Então você tem 20 combinações possíveis de homem, vezes 6 combinações possíveis de mulheres, 2 vezes 6 é 12, com 0 a gente tem aqui 120 combinações diferentes. Tá? Então, dentro dessas 10 pessoas, a gente consegue formar uma comissão contendo 3 homens e 2 mulheres de 120 maneiras diferentes.